E críticas à sua pasta de comunicação, críticas injustas, a meu ver, porque era o começo do governo, de um governo que pegava um Brasil completamente diferente daquilo que a gente imagina, governo que vinha de muitas lutas e brigas todo o dia. O presidente Bolsonaro é um presidente bélico, tá? Ele brigava com todo mundo, ele brigava com aliados, com inimigos. O Bolsonaro é um sujeito que gosta de criar confusão. Eu não posso falar muito dele porque eu também crio confusão pra caramba. Mas ele gostava de criar confusão. Uma coisa sou eu criar confusão e outra coisa é o presidente do Brasil criar confusão. Era aquilo que um dia o Fernando Henrique me disse, né? O presidente Jair Bolsonaro, ele deu um pau no Fernando Henrique depois disso. O Fernando Henrique, numa entrevista, também disse assim, Datena, o Bolsonaro precisa aprender a liturgia do cargo. Porque se eu falar bobagem, a repercussão é mínima. Se o presidente da República falar bobagem, o dólar sobe. Ele falou para mim, eu falo qualquer coisa, o dólar sobe. É claro, o senhor é presidente da República. Pô. Então, era muita confusão. Agora, para acertar essa confusão toda, a gente tem um cara que você pode não gostar do cara. Ah, não gosto do Lula, o Lula é comunista, o Lula sei lá o quê. Sei lá o que você pensa do Lula. Eu, particularmente, gosto do presidente Lula. A gente teve umas diferenças sérias nos últimos tempos, né? Depois voltamos a ter uma convivência. Quando ele me convidou para apoiá-lo, eu sempre tive uma convivência boa com o Lula, até que houve uma interrupção por causa de uma bobagem, de uma entrevista, por causa de comunicação, de uma entrevista que ele ia dar para mim e acabou não dando. E são coisas da vida, mas gosto dele. Confesso que gosto dele. Bom, mas, ministro, se não está correta a pauta política, você vai comunicar o quê? Num começo de governo que nem o governo sabia o que ia fazer. Você, hoje, com esse sistema injusto que temos no Brasil, e ninguém fala em reforma política, o presidente é refém do Congresso Nacional. Se ele não tiver a maioria do Congresso, ele não governa. Então Lula estava preocupado em criar as chamadas pontes para governar. Então o que você tem para comunicar no governo que está procurando as pontes? Que agora está encontrando, o governo está encontrando. Por quê? Porque o Lula é um craque. O cara que não gostar do Lula pode não gostar do Lula. Mas não pode dizer que um cara que chega da terceira vez à presidência da República não entende de fazer política. Então agora ele começa a fazer a política cedendo espaço. Muita gente dentro do próprio partido, dentro da esquerda, não concorda com essas alianças com o Centrão, mas no sistema político brasileiro, se você não fizer isso, você não governa. Tomara que um dia o presidente da República tenha mais tranquilidade para governar e tenha mais poder em suas mãos, sem o famoso toma lá da cá, que o Bolsonaro falou que ia acabar e que no fim quase acaba com ele, porque ele teve que se entregar para o Centrão também. Então, ministro, acho que o seu trabalho começa efetivamente agora, nesse momento das realizações que o Brasil tem que ter, precisa ter, porque as relações políticas são fundamentais para que o Brasil saia da situação que está. É uma crise dentro de uma crise globalizada, o que é ainda pior. Bom dia, é um prazer falar com o senhor. Bom dia, Datena. Bom dia, queridos amigos e amigas que nos acompanham. Uma alegria, Datena, poder estar aqui contigo. E com certeza, Datena, o mesmo carinho, o mesmo respeito que tu fiz questão aqui de publicamente falar sobre o presidente Lula é recíproco. Eu sempre que eu falo com ele, né, e a gente conversa a respeito do teu trabalho, as palavras deles todas são de gratidão, de reconhecimento e de admiração, né? Não é fácil, Datena, cuidar da comunicação do presidente Lula, né? Como tu falou, ele é um craque, né? E nós assumimos um governo, Datena. Tu imagina o seguinte, tem 7 ex-governadores com 8 anos de mandato. Tudo gente consagrada. 4 ex-presidentes da República, candidatos, Alckmin, Marina, Simone Tebet e Haddad. Presidentes de partidos, né, o Lupe, a Luciana, o Márcio França, só tem craque.
né? E o presidente Lula, desse jeito muito simples que ele fala, ele diz assim, olha, vocês eram o craque do time de vocês. Agora vocês foram convocados para a seleção. Tem um outro esquema tático, tem um outro técnico e tem um outro camisa 10. Então vocês vão ter que aprender agora, né, a jogar para a equipe, a jogar para o time. Então esse primeiro momento também foi um momento de ajuste, né? Quer dizer, o governador tratava de tudo que era assunto lá no estado dele. Dali um pouco ele vai tratar só de um assunto. Ele não vai mais falar sobre tudo, né? Então, convocou o time. Ele é o técnico, eu sou o preparador físico aqui para ajudar o time a andar, né? Para ajustar. E o presidente Lula, ele falou o seguinte, olha, a primeira coisa que eu quero fazer é devolver para o povo brasileiro coisas que, num determinado momento, foram muito importantes e deixaram de existir. Programa Mais Médicos. Pô, vamos até o final do ano. Não tem nenhuma cidade do Brasil sem ter médico na tela. 15 mil novos médicos. Principalmente lá no interior. Né? Aí teve o programa Minha Casa Minha Vida. Quase 7 anos sem novos contratos, sem novos projetos de habitação. Tem um programa que eu gosto muito da Atena, e tu vai entender, esse Brasil Sorridente. Quer dizer, um cara como o Lula, que enxerga que o SUS tem que ter dentista da Atena. Imagina um cara lá na periferia, no final de semana, num bairro, não ter dentista. Uma mãe com uma criança chorando, com dor de dente, não tem onde ir. É só quem já passou sobre isso sabe o que é a importância de ter um dentista no SUS, né? E no primeiro momento, o que a gente fez? A gente devolveu os programas, todos eles. Minha Casa Minha Vida, o Mais Médicos, o Brasil Sorridente. Mas isso aí, a gente anuncia o programa, leva um tempo. Para começar, de novo, o socorro aqui do Lula. O Lula diz assim, é que nem aquele chuveiro elétrico antigo da Terra. Tu liga, tu sabe que vai sair água quente, mas passa um tempo saindo água fria, até começar a funcionar. A gente sabe que vai esquentar. Então, também, esses programas agora estão começando a chegar. O médico está começando a chegar lá na cidade, os primeiros contratos do Minha Casa Minha Vida começam a funcionar, aumentou, né, o desconto do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos, já dá uma folguinha melhor para o trabalhador e para a trabalhadora, recupera o salário mínimo. O Bolsa Família da Atena volta a exigir o acompanhamento do boletim do colégio, o cartão de vacina, a mãe volta a ter que fazer o pré-natal, porque isso é mais segurança, qualidade na saúde. Então, eu acho que aos pouquinhos, né, passados esses primeiros 6 meses, a gente começa a colher. Né? Para poder colher, tem que plantar e tem que cuidar. Né? E agora, Datena, essa semana, rapaz, esse programa desenrola a repercussão. 73 milhões de famílias no Brasil, 73 milhões de pessoas negativadas, Datena, ou no Serasa ou no SPC. E nós vamos conseguir limpar o nome de muita gente que vai voltar a ter acesso a crédito, vai poder voltar a comprar, né? Porque o pobre gosta de pagar a conta, Datena. O trabalhador gosta de pagar as contas, é só a gente dar as condições. Então, a gente está muito feliz e muito satisfeito com a repercussão essa semana do Desenrola, viu, Datena? Olha, há muito tempo, ministro, eu venho dizendo que essa lista do Serasa, do SPC, é uma excrescência. Há muito tempo que eu venho batalhando para que algum político tome a providência. Não é de criar o programa Desenrola, é de acabar com essa lista canalha, que é essa lista do Serasa, de proteção ao crédito. Proteção ao crédito, uma ova. O senhor falou que é princípio meu desde o começo. Pobre paga a conta, não paga quando não tem dinheiro. Rico contrata advogado, paga mais do que deve para não pagar a conta. Pobre é o contrário. Agora, é injusto. Um dia eu estava entrevistando um rapaz, o cara falou assim, eu estou com o nome sujo. Falei, nome sujo, uma ova que você está com o nome sujo. Você pode estar para esses caras de proteção ao crédito e para o comércio, né? Para o sistema financeiro. Mas nunca diga isso. Porque não pode um país que tem um monte de político ladrão, que está solto. O Cabral tomou 400 anos de cadeia, está solto depois de pilhar o Rio de Janeiro.
O Gedel apareceu com 51 milhões dentro do apartamento e está solto. Como é que você pode falar que um cara que deve 15, 20 reais, até 100 reais, porque não pagou uma conta de água, de luz, porque não pagou uma loja de departamentos, tem nome sujo? Como é que você pode falar que o povo mais trabalhador do Brasil, que não tem emprego, que passou por uma crise da pandemia e de incompetência de governos anteriores, né, uma série de desempregados, milhões de desempregados no Brasil, só não paga a conta porque ele tem que comer. E às vezes, mesmo sem pagar a conta, ele não consegue comer. Como é que você pode dizer que um brasileiro tem um nome sujo, com um monte de ladrão, traficante, vivendo nababescamente? Tinha que acabar com essa lista de nome sujo. Isso é uma vergonha ter uma lista dessa no Brasil. Zerar as contas dos caras, eu acho legal. Agora os bancos estão começando a entender que é melhor perder os anéis mesmo. Mas eles estão fazendo isso não é porque eles são legais, que eles são bacanas. Tá? Não é. O sistema financeiro é esse presidente do Banco Central, que bota juros a 14%, mata as pessoas de fome. Aí o cara vai no mercado, você pode botar o feijão a R$1, o cara não vai comprar. Pode botar o arroz a R$1, ele não vai comprar. Por quê? Porque não tem emprego e não tem dinheiro para comprar. Porque também o empresário que poderia contratá-lo ou joga o dinheiro do mercado financeiro com 14% de juros, que é uma agiotagem, ou então ele manda o dinheiro para fora, ou então ele manda o cara que está empregado para a rua, né, e não contrata ninguém. Esse é o sistema financeiro. Então os bancos estão começando a querer ajudar e entender o que o presidente está querendo fazer agora. Não é porque o banco é bonzinho, é porque o banco precisa disso. Porque senão ele vai para o vinagre também. E só lembrando que durante os últimos anos, entre os 10 maiores bancos do mundo, 4 são brasileiros. Ganharam com a crise, inclusive de gente morrendo para tudo quanto é lado da Covid. Então esse país, enquanto houver um cara sem comida no prato, enquanto houver um cara sem educação, sem saúde, sem casa para morar, ele tem que mudar e vai mudar. Vai mudar, nem que seja com dificuldade, vai ter que mudar. Esse sistema do desenrola é bom, deve funcionar, mas eu repito, alguém um dia tem que acabar com essa lista maldita que ela é injusta para com o brasileiro. Além desses programas, que outros programas o senhor acredita que deverão vir com alguma rapidez e com premência, não é? Por exemplo, agora a gente está vivendo um frio desgraçado no Brasil. Tem muita gente sem casa. Depois vem o período de chuvas, que vai repetir tudo que a gente fala. Eu digo no começo da estação de águas, olha, vai morrer gente pra caramba em todos os estados do Brasil. E morre, porque só em São Paulo são 1 milhão de pessoas sem habitação ou morando em área de risco, em casa que vai desabar, que a gente sabe que vai desabar. Então, quais são os próximos programas a serem colocados pelo governo? Depois eu queria falar sobre uma questão de comunicação especificamente. Muito bom, Datena. Olha só, ainda sobre o desenrola, essa primeira fase tem duas situações, né? Essa primeira, que de fato é uma vergonha, né? Nós temos quase 2 milhões de pessoas no Brasil que estão no Serasa ou no SPC porque deviam ter R$100 do banco, né? Não tem fundamento a pessoa não ter crédito, a pessoa não poder comprar e ficar com o nome sujo por conta de uma conta que para o banco sai muito mais caro cobrar do que isso, né? Mas nós também criamos uma outra situação, que é a possibilidade de, a partir da última segunda-feira, negociar dívida bancária. Cartão de crédito. Cartão de crédito no Brasil, Datena, 400% de juros ao ano. Isso não existe no mundo. Cheque especial consignado. Então, veja bem, não tem valor, qualquer valor. O limite é a pessoa ganhar até 20 mil. Ganhar até 20 mil dá 99% da população brasileira. E o banco é obrigado a financiar em pelo menos 12 meses com juros a 1,99. Tem banco dando desconto de 96% à vista. Tu tinha uma dívida de 10 mil, quitou com R$400 essa semana. Então, é um grande programa, grande oportunidade. Agora, que nem tu disse, o banco está fazendo isso de bonzinho? Não! Porque cada real que ele negocia, ele ganha um crédito novo para poder emprestar de novo. E a partir do dia 1º de setembro, Datena, entra o aplicativo
para poder pagar as contas das lojas. Aí entra água, luz, telefone, loja a partir de 1º de setembro, o desenrola, então, vai para as contas. Então, são 73 milhões. Claro que não é todo mundo que vai poder limpar o nome, mas a maioria da população vai voltar a comprar, vai voltar a ter crédito. Né? O que a gente